Mais uma vez aqui gravando um vídeo interessante para vocês. Hoje o vídeo é interessante igual os outros, tá? Todos são interessantes. Eu estou aqui com o André. Dá um oi, André. Oi. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre verbos modais, tá? Mas eu vou falar do verbo modal não um por um. Eu vou falar da regra, da parte estrutural dos verbos modais. Então, são 10 verbos modais. Então, vou fazer vídeo para falar de um por um depois, tá bom? Para passar, para falar um pouquinho, assim, de forma um pouquinho mais aprofundada de um por um mais tarde. Mas hoje, nesse vídeo, vocês só vão ver sobre a parte estrutural. O legal, gente, é que dos 10 verbos modais, você vai usar a mesma regra estrutural para todo mundo. Olha que bacana. Então, não tem problema. Antes de eu começar a falar, gente, eu costumo gravar que nós estamos na Praça do Cariru, lugar maravilhoso, vocês estão vendo aí atrás, igreja bonita. E de vez em quando passa um carro, alguém fala alto, mas nada que venha atrapalhar o nosso vídeo, beleza? Então, vamos lá então. O que é um verbo modal? Todo mundo fala verbo modal. Verbo modal, na realidade, nada mais é do que um apelido também, né? Porque os verbos modais, na realidade, eles são verbos auxiliares especiais. Ou seja, eles são, além de especiais, eles já são verbos auxiliares. Ou seja, funcionam mais ou menos assim em questão de estrutura, como o verbo to be, por exemplo. Tá? Então, um verbo modal, né, um verbo auxiliar especial, ele fala da atitude de uma pessoa em relação a uma ação que há a possibilidade de que essa ação venha a ocorrer, tá? Que há uma possibilidade de que algo venha a ocorrer. Então o verbo modal fala dessa possibilidade, dessa atitude do falante, tá? Veja que então, gente, olha, vou ler uma coisa bem rapidinho aqui para vocês. Olha, os verbos auxiliares especiais, eles exprimem uma atitude de um falante em relação à probabilidade ou à possibilidade de que algo possa acontecer. Interessante, né? Que a gente sempre fala verbo modal, mas na realidade não sabe o que é um verbo modal mesmo. Então o verbo modal é isso aí, tá? Primeiramente saiba que ele é um verbo auxiliar especial, tá? Que é o nome técnico dele de verdade. Vamos entrar aqui então nos verbos modais. Quais são? Olha, nós temos o can, o could, o may, o might, will, would, shall, should, must e o ought to. O ought to é a ovelha negra da família, porque ele é o único verbo modal que vem com esse to agarrado no final, tá? Ele na realidade ele é bem forte, ele é bem enfático, ele é como se fosse o should, só que no nível 2. Ele é mais forte do que o should, embora os dois tenham o mesmo sentido, tá? E geralmente ele é usado na formalidade e no inglês americano ele é cortado o to nas frases negativas, né? Oughtn't. Aí o to não entra, é cortado. Mas enfim, vamos na parte, então, agora que eu falei para você quais que são os verbos modais, vamos falar da estrutura negativa desses verbos. Para você negar, você coloca not. É muito simples. E se você quiser, olha o carro passando, fazendo barulho, atrapalhando meu vídeo, pleno domingo, Brincadeira. Então, gente, o not é para negar, e aí eu posso fazer o quê? Contração. Então eu vou ler aqui rapidinho para vocês a contração, porque é muito verbo para eu memorizar, gente, e não dá para memorizar e ficar assim tudo na cabeça o tempo todo não, porque a gente não aguenta não. Eu queria ser um computador e aí colocar tudo na minha cabeça, igual, sei lá, colocar muito mais informação e ficar com elas na cabeça mesmo, sem perder. Acho que todo mundo, né? Vamos lá então no negativo contraído, tá, gente? Com o not contraído com o verbo modal. Vamos lá. Can, can't. E ele tem duas formas. Você pode escrever ele numa forma única, cannot, tá bom? Ou can't, que é o can mais o not. Temos também couldn't, could, couldn't. E may, mayn't. Would, wouldn't. Beleza? Shall, shan't. Must, mustn't. Ought to, oughtn't to, ok? Acredito que foram todos. Beleza. Então, na estrutura é assim que você faz para negar, tá? Se você quiser descontrair, você pode descontrair, separar o not do verbo modal. Geralmente, as pessoas, quando elas o fazem para quê? Para dar mais ênfase
tá? Para dar mais ênfase ou para você soar um pouquinho mais formal, tá? Então, geralmente você vai ouvir contraído. Então, vamos aqui na forma interrogativa. Para você fazer uma interrogativa, você tem que inverter, igual você faz inversão com o verbo to be, com o verbo modal, que é um verbo auxiliar especial, você também vai fazer tal inversão, ok? Eu vou dar um exemplo aqui para você da interrogativa. Olha aqui. Can you do that? Você pode fazer isso? Você consegue fazer isso? Should we go? Deveríamos ir? Ou devemos ir? Né? É só colocar antes do sujeito. Pronto, virou uma pergunta, é muito simples, é igual o verbo to be. Está na frente do sujeito, é uma afirmativa. Está antes do sujeito, é uma interrogativa. Simples assim, ok? Então nós temos aqui algumas regras estruturais. Gente, essas regras são assim, super importantes e você não precisa ficar tentando decorar isso não, gente. Porque decorar as coisas no inglês é uma furada, tá? Você tem que memorizar e a memorização ela só vem através do uso, tá? Massivo. 1. Os verbos modais não existem na forma infinitiva. No português eu tenho, tá? Se você não lembra, no inglês, um verbo no infinitivo é aquele verbo que vem com aquela partículazinha antes, que é o to, né? Por exemplo, o verbo comer, que é to eat. O verbo poder é can. Ele não aceita que você o indique com to de infinitivo. Então, basicamente, pode-se falar que não existe na forma infinitiva. Beleza? Regra número 2. Sempre são seguidos de verbos no infinitivo sem o to, tá? Sem o to, beleza? Com exceção do ought to, que já vem agarrado nele ali, que é a ovelha negra mesmo, que é o diferente de todo mundo, tá? Então, lembrando, sempre são seguidos de verbos no infinitivo sem o to. Ou seja, I can sing. Eu sei cantar, eu consigo cantar. Veja que depois do can, o sing ele não tem to também. Ou seja, nem o can, que é um verbo modal, aceita colocar to nele para indicar em infinitivo, nem o que vem depois dele também. Ele não aceita que seja indicado com to para infinitivo, tá? Regra número 3. Nunca são flexionados, ou seja, com terceira pessoa, com ed. Aquela terceira pessoa que eu falo é aquele szinho que você coloca no verbo, tá? Na terceira pessoa de singular. E aí nós temos o ing que não entra, o ed que não entra. Ele não aceita nenhum tipo de prefixo e nem sufixo, tá? Ele não aceita. Regra número 4. Nunca são acompanhados de outros auxiliares, que é um erro comum. Eu já ouvi pessoas perguntando assim, do you can help me? Você pode me ajudar? Gente, do you can help me tá errado por quê? Porque você está colocando um auxiliar perto de um verbo que é um verbo auxiliar. Então, dá choque, tá? Um verbo auxiliar, ele não entra junto com o verbo modal jamais. Então, jamais você vai ouvir frases desse tipo que eu acabei de falar, né? Do you can help me? Esse tipo de frase, além de estar incorreto, não é aceito em momento algum, tá? Então, é considerado um erro grave, tá? Então, do, does, have, did são auxiliares que jamais serão usados com verbos modais. Beleza? Quando eu falo have, é porque nós temos o present perfect que usa o have como auxiliar. Então, preste bem atenção. Eu estou tratando o have aqui não como um verbo principal, mas sim como auxiliar. Se tratando de auxiliares, o modal ele não aceita ninguém com ele. Ele é super egoísta. Ele gosta de ficar sozinho. Beleza? Agora, para finalizar o vídeo aqui, eu vou dar um exemplo para vocês em cada estrutura. Afirmativa, negativa, interrogativa, interrogativa, negativa. Vamos lá. Afirmativa. I can do that. Observe que eu não coloco to para ninguém. Beleza? Negativa. You should not do that. Ou you shouldn't do that. Você não deveria fazer isso. 3. Interrogativa. Must I stay? Eu tenho que ficar? Eu devo ficar? E interrogativa negativa. Couldn't you go with me? Você não poderia ir comigo? Beleza? Então, em outros vídeos eu vou falar sobre cada um desses verbos auxiliares especiais, desses modais, porque eu acho que vai ser muito enriquecedor para vocês, tá? E
O conteúdo desse vídeo é isso, tá, gente? É sobre verbo modal. Se você tiver dúvida, por favor, deixe aí sugestão, pergunta, que vai ser muito bom, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal para você ficar por dentro de tudo que vai vir, tá, gente? Que a gente tem muito vídeo para gravar. Dá um ok, dá um joinha aí e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e binimbo, porque o tempo voa.